Vila Mutirão. Vamos ler aí 60 e eu continuo falando, tá bom? Verso 1 de Gênesis, capítulo 1. No princípio criou Deus o quê? Céus no plural e terra no singular. Deus abençoe, poder assentar. Como eu ia falando, eu agradeço a Deus por estar aqui na igreja dele, na cidade de Vila Mutirão, no setor, cidade de Goiânia. Sempre passo por aqui, porque eu tenho uma afinidade com a profissão e a amizade do Israel, então deu problema, eu vou lá nele, nos meus carros. E quando eu estou passando às vezes para me viajar, que eu trabalho viajando, eu passo por aqui, passo lá na casa da irmã Angélica, tomo um café com ela e continuo a viagem. E assim nós vamos tocando. A família que eu amo, pastor Janilton, obrigado pela confiança. O Israel fez o convite, mas ele comunicou ao senhor. E o meu pastor Valdir, ele me deu a benção para estar aqui. Falou, leva meu abraço, pastor Janilton, a todos os obreiros lá do bairro Goiás. E está feito o que ele pediu. Hoje eu sou um dos vice-pastores do bairro Goiás e líder de varões lá. Sair dia de domingo fica difícil hoje, mas ele me abençoou para estar aqui. Tá bom? Deus abençoe a todos, não vou falar nome, porque cada um aqui tem uma história. Passei momentos, e para quem não sabe, quando Deus me trouxe para Vila Mutirão, Ele me trouxe e falou assim, eu vou te levar para o meio de um povo, que não vai querer nada do que você tem, a não ser a sua pessoa. Você não entendeu, senão eu tinha dado glória a Deus. Deus me trouxe aqui para sentar nas beiras do meio fio, junto com o Vitinho, o Egno, e mais uns irmãos aí, ficar batendo papo, tomando coca até tarde da noite. Era assim. Alguém falava, nossa, o carpejano está lá sentado no meio fio conversando com os meninos. Não muda nada, é humano do mesmo jeito de todo mundo. Quando eu pegava, trabalhava, vinha para a Vila Mutirão, porque eu morava no João Braz e congregava aqui, minha avó mora aqui na Vila Mutirão. Aí eu falava, Vitinho, hoje eu quero posar na sua casa. Ele falou, vamos embora. Aí juntava ele, o Aleph, um monte de gente, o Iago. À noite, você lembra, né? Amanhecia aquela ressaca pentecostal, porque não dormia. Os meninos deixavam ele dormir, era rindo, brincando, falando de Deus e vai. E assim Deus me trouxe aqui para me curar de uma certa batalha espiritual que eu estava enfrentando. Essa simplicidade, esse carinho que só Vila Mutirão tem. Não tem em outro lugar. Vocês podem ficar tranquilos que Deus está aqui nesta igreja. Amém? Irmão Mados, sua família, povo bom, todos têm uma história. Irmão Zezinho, que benção, né? É isso aí. Então vamos fazer para aquilo que eu fui chamado para vir fazer, né? Gênesis capítulo 1, versículo 1 fala, no princípio criou o quê? Quem criou? Ele criou o? E a? Irmão Divino, tu voltou para Goiânia, né? E não me avisou, caladinho. Não está me devendo nada não, podia ter avisado que dava certo. Tá? No princípio criou Deus os céus e a terra. E eu às vezes me pergunto, por que Deus criou os céus no plural e terra no singular? Parece que algo foi criado simplesmente por uma bondade, por sentir vontade de criar. Não, tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que Deus realiza tem um fundamento. Quando Deus cria a terra, de Gênesis capítulo 1, Ele cria ela. A Bíblia diz que essa terra, ela era poderosa igual à terra que nós estamos hoje nela também. Ela tem pedras preciosas, natureza com bastante fartura e qualidade de produção de frutos. E quando Deus cria esta terra, Ele coloca um personagem, um anjo poderosíssimo para tomar conta desta terra. Alguns teólogos afirmam que Lúcifer, ele guardava a glória de Deus, e eu quero dizer para vocês que ele nunca teve poder nenhum para guardar a glória de Deus, porque a glória de Deus não tem como ser guardada, ela é de Deus, e para Deus e pronto, e acabou, não tem conversa. Mas eu quero que você entenda que a Bíblia fala sobre 3 céus, sobre 3 céus. No hebraico existe o nome dos 3 céus, que é Orânios, Mesorânios e Eporânios. Esses 3 céus tudo registra histórias e passagens bíblicas fortíssimas, dentro desse contexto desses 3 céus.
Quando estava ali Lúcifer tomando conta da obra, da criação de Deus, ele administrava aquilo que Deus tinha criado, a terra, de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Mas segundo os textos de Isaías e também os textos de Ezequiel, afirma que ele propôs no coração dele. Eu quero que vocês entendam isso, igreja, que ele propôs no coração dele subir no mais alto céu e colocar o seu trono à direita do trono de Deus. A Bíblia ensina para mim que à direita do trono do Pai está o trono do Filho Jesus Cristo de Nazaré. Automaticamente Lúcifer propôs no coração dele derrubar Cristo para assumir o trono no lugar dele. Isso é perigoso, isso é muito perigoso. Me mostrem na Bíblia Sagrada onde foi que Deus criou demônios. Se você ler todo o livro de Gênesis, o princípio de toda a criação e de toda criatura, você vai encontrar Deus criando céus, criando terra, criando a parte orgânica, a parte dos astros e tudo mais. E depois vai encontrar também Deus criando o ser humano. Mas você não vai encontrar assim um texto falando, e Deus criou os demônios. Por quê? Porque Deus nunca criou o mal. Deus sempre criou tudo perfeito, para que perfeito fosse em sincronia de adoração a Ele, que criou tudo e todas as coisas. Deus criou os anjos para com servos de servir a igreja e também de o adorá-lo sem cessar no céu. Deus nunca criou algo para destruir, ou para confrontar, ou para prejudicar a si mesmo, jamais. Deus nunca criou e falou assim, eu vou criar um demônio para perturbar o pastor Janilton. Não tem isso na Bíblia. Deus nunca falou, vou criar uma potestade de principados malignos para oprimir a igreja. Isso não existe na Bíblia. Deus nunca criou o mal. Para que eu estou lhe falando isso? Para me preocupar que o mal, ele foi nascido e criado no coração e nas atitudes de quem quis ser mal, porque Deus nunca criou o mal. Por opção de escolha, decisão própria. Entende-se este mistério, que no lugar perfeito não foi no terceiro céu onde está Deus, foi no segundo céu. No segundo céu começa a registrar Apocalipse capítulo 7, a partir do versículo de número 12. Uma guerra agora que estava acontecendo no segundo céu, aonde Lúcifer veio pelejar contra Miguel e os anjos de Deus. E Lúcifer já tinha uma equipe de anjos que seguiram ele, que decidiram ficar do lado do mal, do engano, da mentira, da falsidade, do que prevalecer fiel a Deus que os criou para o adorá-lo. Todos eles decidiram por conta própria, falaram, Deus, a partir de hoje eu não te quero mais, eu me decido ser mal. E dentro das escolhas, Deus falou, então vai, vou expulsar todo mundo daqui de cima do céu. Eu aprendo com isso, meus irmãos, dentro de uma igreja, dentro de uma casa de oração, nunca, mas nunca pode acontecer disputas de cargos, não pode acontecer difamação, porque a palavra difamador no grego significa Satanás. Toda vez que eu opto em falar mal de alguém, eu assumo o caráter do demônio. Tudo isso eu estou lhe falando para que vocês entendam que não foi num lugar no centro de Macumba ou lá no Candomblé que aconteceu mal, não. Foi no lugar santo, no lugar perfeito, onde Deus tinha criado tudo. Naquele lugar, o homem, os anjos decidiram se tornar mal. E viraram demônios. E quando ele virou demônio, acontece Apocalipse capítulo 7, versículo 11, uma batalha no céu. Esta batalha aconteceu no segundo céu, e naquela hora Deus revestiu Miguel de autoridade para expulsar do segundo céu Lúcifer e todos os anjos caídos. Quando eles desceram caindo em direção à terra, segundo o livro de Apocalipse, um anjo grita, ai daqueles que habitam na terra e nas proximidades do mar, porque o diabo foi lançado até vós com grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. E eles vieram em direção à terra, e essa terra de Gênesis capítulo 1, versículo 1, foi destruída, tornando-se sem forma e vazia, estado caótico. Por que eu estou lhe falando isso? Porque no versículo de número 9 do capítulo 1 de Gênesis, mostra Deus criando a terra. Se ele está criando a terra, por que ele já não tinha criado ela em Gênesis capítulo 1, verso 1? A terra de Gênesis 1, capítulo 1,
ela foi destruída. E no princípio, novamente, no capítulo 1, no versículo de número 9, aparece Deus falando: e haja porção seca. E o Espírito Santo ia lá e fazia a porção seca. A Bíblia diz que, embora estivesse no estado de caos a terra, o Espírito Santo ainda ficava observando e pairando sobre as águas, olhando o mal que tinha acontecido com aquela terra. O que eu aprendo com isso? Que nesta noite, talvez você dentro do teu coração está numa angústia, uma aflição terrível, por causa das maldades e decisões próprias que você tomou contra aquilo que a palavra te ensina que é correto. E parece que o teu estado emocional e espiritual encontra-se como se tivesse um caos. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que pode estar parecendo que está um caos, mas o Espírito Santo está pairando. Está pairando. Deus, Vitor, sempre tem uma oportunidade, sempre gera uma oportunidade, sempre prepara uma oportunidade para que o homem volte para perto dele. Depois que Deus recria novamente a terra, Ele prepara toda a terra agora com a sua natureza, tudo perfeito, e no meio desta terra Ele coloca um jardim estabelecido no Éden, um lugar reservado, perfeito. E lá dentro daquele lugar, depois que Ele cria tudo, a Bíblia diz que o Espírito Santo, junto com Jesus Cristo, Filho de Deus, e Deus Pai Todo-Poderoso, eles falam: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Vamos descer até a argila vermelha, que o nome no grego do Adão significa argila vermelha ou terra vermelha. Vamos descer para a terra e vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança, com intelecto, com moral, com sentimento. E lá Deus começa a formar com suas próprias mãos o ser humano. Todas as coisas que existem no planeta foi criado pela ordem da palavra, mas quando se trata de nós seres humanos, nós fomos criados pela própria mão de Deus. Tudo ordenado, mas quando é humano ele faz questão de fazer, e ele desce e desenha, prepara. De repente ele vê que o boneco de barro estava pronto. Ele chega perto dele, na sua narina, e faz o quê? Ele sopra o fôlego de vida, e o homem, e começa a ter vida. Eclesiastes capítulo número 3, a partir dos primeiros versículos, você vai encontrar falando: há tempo para todas as coisas, há tempo para isso, há tempo para aquilo, mas não interessa agora o tempo para todas as coisas. O que me interessa no capítulo número 3, versículo número 10, que diz que Deus criou o homem e colocou a eternidade dentro dele sem que ele o soubesse. A eternidade está dentro de você. Quando Deus acaba de soprar na narina do homem, eu quero que vocês entendam qual que é a função do nosso pulmão. Quando você respira um ar top, o pulmão enche. De repente você joga para fora. O ar que você jogou para fora não está puro mais. O que você respira está puro. O que sai para fora não está puro. Quando você acaba de respirar, o pulmão pega o seu oxigênio, sabe o que ele faz? Ele joga ele para dentro do sangue. E o seu corpo continua vivo, porque o oxigênio está correndo nas veias. Quando Deus acaba de fazer o homem, Ele sopra na narina do homem, e sem que ele soubesse, o Espírito entra pelo pulmão do homem, entra para dentro das veias, entra para dentro da alma, e o ser humano se torna alma vivente. É por isso que tem muitas pessoas que, quando sente que está afastando de Deus, pastor Janilton, ele sente uma certa saudade da igreja, dos cultos. Deixa eu te explicar: não é da igreja e do culto que tu está sentindo saudade, não. É porque a tua alma é eterna e está sentindo saudade do céu. E aí o Adão está lá, olhando na face daquele que o criou. Que privilégio, que honra,
E naquele lugar perfeito, Deus chega para ele e fala: Adão, come de todos os frutos, mas daquela árvore ali, meu filho, não coma. Ele: tudo bem, Senhor, deixa comigo. A dona Eva não tinha sido criada ainda. Há algumas teologias por aí que diz que se Eva tivesse comido do fruto, nada tinha acontecido, porque ela não tinha sido criada quando Deus deu a ordem de não comer do fruto. De fato, poderia até não ter acontecido nada, porque nos textos bíblicos você lê, quando ela acaba de comer o fruto não acontece nada, mas quando Adão come, a consciência deles abre pelo mal que tinha feito. De repente, vocês encontram um homem caído, com medo de Deus, assustado com a situação, desesperado com o que estava acontecendo. E de repente Deus desce todos os dias à tarde. Já viu que nos horários da tarde, quando você tem uma pessoa que você gosta, você liga para ele e fala: Israel, passa o café que eu estou passando aí depois do expediente para nós tomar um café junto e bater um papo. Passa aqui, que eu estou indo aí, à tarde, porque Deus deixava o dia inteiro para o homem trabalhar, mas à tarde, no finalzinho da tarde, depois das 18 horas, ele descia para conversar com o homem depois do serviço. Relacionamento de Deus com o homem no princípio de tudo. Agora eu te pergunto, por que quando chega o horário da tarde, no dia das terça-feira, você não dá conta de vir falar com Deus na igreja? Por que quando vem o domingo de manhã, você fala: eu vou ficar descansando na minha casa, e não dá conta de vir para a escola bíblica dominical falar com Deus? Por que você faz de tudo durante o dia, corre, peleja, e Deus te honra, te prospera, abre portas, te livra, guarda, faz tudo perfeito para você, dá um dia para você trabalhar, aí na quinta-feira Deus está aqui, agora Ele vai vir me adorar, agora Ele vai vir aqui fazer uma campanha, agora Ele vai vir no culto, vai pedir a mim, para proteger Ele, agradecer pelo dia que eu dei para Ele. Você prefere ficar em casa. Evidências de quem está fraco na fé, não sente prazer, porque o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos para o shopping. Alegrei-me quando me disseram, vamos jogar futebol. Alegrei-me quando me disseram, vamos comer churrasco. Tudo isso me alegra, irmão, mas quando é para a casa de Deus, eu alegro mais um pouquinho. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Nós olhamos aqui e achamos que é um cartonado, parede, é só um lugar, pastor. Não, é concreto, isso aqui não tem significado nenhum. Mas um dia Deus chega diante de um homem, de um rapaz, visita ele, e nessa visão que Deus visita ele, fala: me pede, meu filho, o que tu quer que eu te dou? Ele falou: Deus, me dá sabedoria. Deus falou: o que você quer? Sabedoria. Ele falou: a maioria do ser humano me pede a morte de alguém em riqueza, você me pede sabedoria? Ele é sabedoria. O Senhor me quer que eu tome conta do povo, então me dá sabedoria para isso. Deus vira para Salomão e fala: meu filho, porque não tu pediste a morte de ninguém, nem riqueza, eu vou te fazer um homem rico. E existe alguns pregadores coach que pregam mensagem avivalista, que traz uma realidade que nunca teve base bíblica, e te alimenta com esperança falsa, e daqui a pouco você está frustrado aí fora. Mas em nome de Jesus eu não trago a mensagem de coach, mas Jesus deixou bem claro que o princípio da riqueza é a sabedoria. Peça a Deus nessa noite sabedoria para Ele dar direção para administrar o teu negócio. Peça sabedoria para Ele dar uma direção, para você ter algo que vai fazer naquilo que tem em mão. Sabe por quê? Deus manda dizer para a igreja de Vila Mutirão: não precisa de ficar olhando a profissão A ou B, Deus vai te prosperar com aquilo que tu tem em mãos, meu irmão. É com aquilo que tu tem em mãos que Deus vai fazer gerar o suprimento para você ser abençoado nessa terra, em nome de Jesus. De repente Deus está lá conversando com Salomão e fala: Salomão, eu tenho uma planta aqui, ó. Eu queria construir o meu templo, um templo abençoado para o meu povo. Eu dei a planta, mostrei para o teu pai Davi. O teu pai Davi falou assim para mim: deixa comigo que eu vou construir essa igreja, e com 30 dias está pronto esse templo. Com 30 dias está pronto esse templo.
Quando Davi veio pegar a planta, pastor Janilton, Deus falou para ele: eu sei que você faz, você é diferenciado, você é obreiro que tem chamada forte, você é desembaraçado, eu sei que faz, mas eu não posso deixar você fazê-lo. Por que não? Porque as tuas mãos estão sujas de sangue. Gente, presta atenção. Ele ia erguer parede de tijolo, cimento e concreto, mas para você talvez é só parede e concreto, mas isso aqui é sagrado. Essa casa é sagrada, este lugar é sagrado. Este lugar foi aonde Deus, depois que estava tudo pronto, que Salomão fez tudo, ele entra para dentro do templo, só estava ele sozinho dentro daquele templo, não tinha sido inaugurado ainda. Ele ora a Deus, fala: Deus, se apareça para mim. Aí Deus, de uma forma teofânica, manifestação de Deus em forma humana, ele desce ali dentro daquele templo de Salomão e começa a bater um papo com Salomão e fala: Salomão, eu estou aqui, meu filho, o que você quer conversar? Está aqui, pai, a casa que o senhor queria que eu construísse. Aí Deus vira para Salomão e fala: parabéns, está linda a casa do pai. Quem entendeu, diga amém. Às vezes você acha que é só construção, mas Deus agrada quando vê uma igreja bonita como está essa. Sabe o que eu acho interessante? É que nesse papo Deus vira para Salomão e fala: Salomão, e aqui nesta casa vai vir crise sobre o planeta, mas o povo que estiver nesta casa, eu vou ajudar eles a passar todas as crises. Você quer mais, Salomão? Nesta casa, Salomão, eles vão vir, o povo vão vir para sacrificar-me a mim. Aí você fala: ah, mas aqui não sacrifica nada não, então está errado, porque Romanos capítulo 12 fala que nós temos que chegar na igreja e apresentar os nossos corpos vivos como sacrifício santo e agradável a Deus. E aí depois vem aquilo que está escrito, tudo que eu estou falando para você está no livro de 2 Crônicas capítulo 7, a partir do verso de número 10, esse diálogo. Aí vem aquela parte que tu conhece, sabe de cor. Aí Deus vira para Salomão e fala: e se o meu povo, Salomão, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e converter dos teus maus caminhos, então eu, Deus Todo-Poderoso, ouvirei dos céus, aqui dentro desta casa, Ele vai ouvir lá dos céus, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, dá glória a Deus, porque Jesus está dizendo: eu estou aqui nesta casa, nesta noite, para perdoar os seus pecados e sarar a sua terra. Terra no início é a matéria-prima da criação do homem. Deus está querendo curar a terra, que é o caráter do ser humano. Em nome de Jesus Cristo, receba a cura no caráter. De repente, Deus visita Adão à tarde e não encontra ele no lugar aonde eles tinham costume de encontrar, no lugar de adoração. Nós adoramos em todos os lugares, mas existe a casa de Deus onde nós reunimos para adorar. E naquele lugar Deus não encontrou Adão. Gênesis capítulo 3, versículo de número 9, eu vejo um Deus perguntando para um homem: Adão, aonde você está? Eu falo: moço, será que Deus não sabia onde eles estavam? Ele sabia, mas ele abriu uma porta da misericórdia, porque sabia que ele tinha pecado. Ele abre a porta e disse: Adão, aonde você está? Ele esperava Adão sair de trás daquela moita e dizer aquilo que está em Isaías capítulo 53, o versículo de número 11 a seguir, que diz: aplanai, aplanai o caminho, porque assim diz o alto, sublime, o que habita na eternidade, cujo nome é santo. Eu habito na eternidade junto com os contritos e arrependidos de coração. Ele estava esperando ver um arrependimento, um contritamento da parte de Adão, e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu não estou bem não, porque eu pequei. Mas Adão pega: Senhor, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. Antes dela não estava tudo sob controle, agora com ela deu problema. Tá bom, Adão, a culpa é dela, é? Então deixa eu conversar com Eva. Por que, minha filha, você fizeste isso? Eu não tenho nada a ver com isso não, Deus, a culpa é da serpente que o Senhor criou. Ah, é? A culpa é da serpente?
Então deixa eu ir lá conversar com a serpente. Serpente, por que tu fizeste isso? Eu não tenho quem jogar a culpa não, foi eu mesmo. Aí Deus vira para a serpente e fala: você vai rastejar o resto da sua vida e comerás do pó da... Toda vez que eu peco, o meu caráter, que é formado da terra, alimenta Satanás. Toda vez que eu vivo uma vida de pecado, eu dou alimento para a serpente. O Pai está aqui nessa noite dizendo: chega de alimentar serpentes. Chega. Virou para Eva e falou: minha filha, eu vou multiplicar tuas dores de parto. Vira para Adão e fala: Adão, vai ter que suar agora, meu filho, nada vai de graça, vai pagar preço. Algumas traduções, as traduções nossas, João Almeida, fala assim, ó: e Deus expulsou Adão e Eva do jardim. É forte essa frase, por isso que eu gosto dela no texto original, no grego, que fala assim, ó: e Deus colocou para fora, porque Deus é educado, Ele não expulsa ninguém. Sabe por que Deus colocou Adão e Eva para fora do jardim? Porque Deus ama eles. Aí você vira e fala: pregador, onde tem amor nisso? Deus está tirando eles do lugar perfeito e colocando para fora, num lugar que tem espinho, que tem peleja, que tem tudo quanto é coisa que não presta. Onde tu está vendo amor nisso? Deus não tirou Adão e Eva do jardim do Éden antes de dar oportunidade para eles se arrependerem, para continuar lá dentro. Deus deu oportunidade para eles se arrependerem, para depois tirar eles para fora. Sabe por que Deus colocou Adão e Eva para fora? Porque Deus ama eles, porque eles não tinham se arrependido ainda, eles estavam em estado de caídos, e naquele momento, dentro do jardim, tinha a árvore da vida eterna. Se Adão e Eva vai lá e toca na árvore da vida eterna e come da folha dela, eles seriam condenados eternamente para o inferno. Então Deus coloca Adão e Eva para fora, livrando eles de comer do fruto e ser condenado eternamente para o inferno. Entenda que os projetos de Deus desde o início têm propósito de salvar, preservar, zelar e cuidar do ser humano. Meus irmãos, agora está aí, a história continua, a maldade predomina sobre o mundo, a violência, o engano, as descrenças, uma história que você percebe na Bíblia de oscilações espirituais assustadoras. Não tinha constância. Numa hora o povo estava num extremo com Deus, na outra hora já estava afastado de Deus. E nisso tudo Satanás trabalhando no decorrer da história para tentar tirar o homem do propósito. Mas antes de tudo isso, Deus vira para a serpente, para o Satanás e fala: olha, deixa bem claro, Satanás, você acha que venceu aqui neste momento, atrapalhou o projeto, parece que nada está condizendo com aquilo que eu queria que fosse, mas eu quero dizer algo para tu, Satanás. E quem falou foi Deus. E Deus veio para Satanás e fala: fique esperando, porque vai nascer da semente da mulher. Vai vir que vai nascer da semente da mulher, ele vai pisar a tua cabeça. Salmo 24, versículos 7, 8, 9 e 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Alguém pergunta: quem é este Rei da Glória? Alguém responde: é o Senhor forte e poderoso na batalha. Versículo 9 e 10 repete as mesmas frases, parecendo que é o mesmo versículo, mas não é. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. E alguém novamente pergunta: quem é este Rei da Glória? Alguém responde: é o Senhor forte e poderoso na batalha. Foi levantando homens, e homens foram sendo derrubados, homens foram levantando e falhando, homens foram levantando e desistindo, homens foram levantados, não concluiu o projeto. E Deus ia o tempo inteiro abraçando o ser humano, levantando profetas, levantando juízes, preparando reis, levantando pessoas, fazendo de tudo para mostrar para o ser humano no decorrer da história: eu amo vocês, não quero perder vocês, eu luto por vocês, dedico por vocês e vou continuar lutando. E Deus veio na história do Antigo Testamento, batalhando de todas as formas, mandando o Espírito Santo como missões específicas, como contra-gota, para profetas profetizarem, para juízes legislarem, preocupando
Deus com o caráter e o zelo do ser humano. Mas de repente chega o final do Antigo Testamento, o homem já se abraça com o pecado, envolve de uma forma terrorista consigo mesmo, abraçando os princípios do mal, a ponto de ficar 400 anos, aquela folhinha branca que você tem na Bíblia, entre o Antigo e o Novo Testamento, chamado interbíblico ou intertestamentário, um período onde 400 anos sem ouvir uma profecia de Deus a respeito daquilo que poderia acontecer. E de repente, na beirada do Rio Jordão, aparece um homem, um simples homem chamado João, que chegava o povo até ele e dizia: batiza-nos com água. E João estava lá: batiza um, batiza dois. E quando ele acabava de batizar a turma, ele falava: gente, fique tranquilo, pois vai vir um homem que é muito mais poderoso do que eu, esse vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Quando ele acaba de falar esta frase para o povo que estava sendo batizado, ele dá uma olhada, porque o Jordão é um lugar baixo, por isso que o seu nome no hebraico significa aquele que desce, é o lugar de humilhação. Quando ele estava ali no Jordão, ele olha para cima, o barranco, aparece um homem simples, descendo, aquela simplicidade, cheio da presença. Aquele homem vai descendo até João. João dá uma olhada para aquele homem, o Espírito Santo dentro de João começa a pular, começa a gritar, e o povo: o que está acontecendo, João? Algo diferente está acontecendo. Eu senti isso quando ainda era pequeno, eu estou sentindo algo forte vindo dali. E eles olhavam, João capítulo 1 versículo 29, João dá uma olhada e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo chega até João naquela simplicidade de: João, me batiza. João batiza Jesus, Jesus sai das águas, o Espírito Santo, representado por uma forma corpórea de uma pomba, sobrevoa sobre a sua cabeça, e a voz do Pai dizia: este é meu Filho amado em quem eu me comprazo. Jesus Cristo sai daquele lugar agora e começa a exercer o teu ministério, começa a curar, começa a libertar. Por onde ele passava, ele deixava a evidência daquilo que Deus tem para a humanidade. O paralítico andava, o cego via, o mudo falava, o coxo andava. Eram as evidências de que Deus gosta daquilo que é perfeito para nós. A evidência de que Deus está preocupado de voltar o homem ao estado de perfeição, como ele era no jardim do Éden. De repente, com tudo isso, a história vai passando, e o tempo do relógio ali também, eu tenho que parar. E quando vai chegando determinado tempo da história, eles pegam Jesus Cristo, porque ele se entrega para o povo, porque ninguém tem como matar o Filho de Deus, a não ser se ele mesmo se entregar para tal atitude. E Jesus Cristo se entrega para tal atitude. Satanás já observa e fala: este é a criança que foi profetizado que nasceria e que pisaria minha cabeça. Preciso de matá-lo, preciso de destruí-lo. E aparentemente parece que ele conseguiu o projeto determinado dele, que era de matar Jesus Cristo. Mas ele não sabia naquela hora que cada gota de sangue que era derramada, que cada suspiro que Cristo dava, que cada dor que ele sentia, ele fazia tudo por causa de nós, a igreja que está aqui presente. Quando ele estava naquela cruz gritando, Satanás esbofeteando ele, Satanás humilhando, Satanás colocando coroa de espinho na cabeça dele, colocando guardas romanos, estou falando de homens fortes, para dar soco na face de Jesus Cristo, colocando uma coroa de espinho oriental que provoca hemorragia quando toca a pele, para que cumprisse as profecias do profeta Isaías, que dizia que beleza nenhuma víamos em tua face para que o desejássemos. Naquele momento ali estava um homem que era também o Filho de Deus. Naquele momento na cruz, ele grita desesperadamente: Pai meu, por que me desamparaste? A humanidade dele sentia a dor. Como homem ele pronuncia: Eli lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Mas como Deus, ele falava tetelestai, ou seja, está consumado, Pai. Naquela hora o Cristo morre, e Satanás comemora dizendo: venci o Filho de Deus. Mas ele esqueceu do Salmo 24, versículos 7, 8, 9 e 10, que falava que estava vindo um Rei da Glória, que entra sobre dois portais eternos, e os únicos portais eternos que a Bíblia ensina que tem, é a porta do céu e a porta do inferno, não existe outro. Quando Satanás comemorava a morte do Filho de Deus, aquele Cordeiro que foi morto na cruz, para tirar a dívida de Colossenses capítulo 2, versículo 15, que havia ordenança de dívida contrária a nosso respeito, que estava na mão de Satanás,
para cumprir 1 Pedro capítulo 1 versículo 18, não foste com ouro e nem com prata que foste resgatada a vossa maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo pegou a dívida que estava nas mãos de Satanás. Ele foi descendo nas profundezas do abismo. Segundo o livro de Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo de número 16, diz que o porteiro do inferno se chama Apoleon, um demônio. E Jesus Cristo, que era o cordeiro que estava pendurado na cruz, ele está descendo para o cumprimento do Salmo 24 na primeira porta eterna. E quando ele ia descendo, eles perguntavam: quem é esse que está vindo aí? Os demônios gritavam: quem é esse que está vindo aí? Salmo 24 versículo 7, levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas. A primeira entrada eterna do inferno começa a gritar: quem é esse que está descendo aqui? Quem é esse que está descendo aqui? Quem é esse que está descendo aqui? Não era mais o cordeiro, era o leão da tribo de Judá. Era o leão da tribo de Judá. E ele foi descendo, descendo, descendo. A Bíblia diz no livro de Filipenses que todo joelho vai dobrar e toda língua deste planeta vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. E este versículo, o primeiro a cumprir ele foi Satanás, porque quando Jesus Cristo foi descendo, os demônios gritavam: quem é esse? Quem é esse? E Lúcifer foi ajoelhando, o pastor Janito, sem querer. Lúcifer foi ajoelhando sem querer, foi resistindo, mas na presença do Pai tem que ajoelhar, na presença de Cristo tem que ajoelhar, na presença de Cristo todo demônio tem que ajoelhar. E quando Lúcifer estava ajoelhado, chega Jesus Cristo diante dele e fala: põe a cabeça no chão. Põe a cabeça no chão. E Lúcifer colocou a cabeça no chão e Jesus Cristo foi lá e pisou na cabeça de Satanás. 1 Pedro capítulo 3 versículo 19. E Jesus Cristo desceu nas profundezas do abismo e pregou para os espíritos aprisionados. Jesus Cristo chega naquela hora, pisa na cabeça de Lúcifer, pega a dívida que estava na mão dele, que era a dívida da igreja, a dívida que nos condenava. Ele pega das mãos de Satanás e diz: me dê essa dívida, porque eu estou pagando ela com o meu sangue, cravando na cruz do Calvário. A dívida está paga, a dívida está paga. Jesus Cristo aqui nessa noite dizendo: a dívida está paga, só falta reconhecer. Quando Jesus Cristo acaba esse mistério, a Bíblia diz que ele pega essa dívida, crava na cruz, e ele começa a subir agora em direção ao céu. A Bíblia diz em Hebreus 10, 19: e tendo ousadia para entrar no santo do santo pelo poder do sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo começa a subir, serafins, querubins, começa a dizer: quem é esse? Que glória é essa? É dos nossos, mas quem é que está vindo aí? Que glória poderosa! A Bíblia diz no Salmo 97, versículo de número 2, que a base do trono de Deus é justiça e juízo. Não tem como o pecado chegar até Deus, porque ele é justiça e juízo. Quando Jesus Cristo vai chegando diante do trono do Pai, para colocar o pé em cima da base do trono, a justiça e o juízo fecha e diz: não pisa, senão você morre. Quem é você? Quem é você? Salmo 24 versículo 8, 9 e 10: levantai a porta as vossas cabeças, levantai-vos as entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? E Deus estava em pé no trono dele dizendo: este é o Filho meu, poderoso na guerra, poderoso na guerra. Aleluia! Vamos colocar em pé em nome de Jesus, por favor. Meus irmãos, Jesus Cristo chegou até diante do trono do Pai. Chegou até diante do trono do Pai. Falou: Pai, alega o teu coração, Pai. Sabe por que Deus estava triste, igreja? Porque não podia mais falar com a igreja. Por causa do pecado, ele não podia mais falar com a igreja. Aí Jesus Cristo chega lá no trono: está aqui, Pai, a dívida está paga. Pode visitar o crente que está chorando lá na Vila Mutirão. Pode visitar o crente que está precisando.
Pode falar, Pai, que agora, pelo meu sangue, eles têm acesso aqui novamente. Pelo meu sangue nós podemos falar com o Pai. Pelo sangue podemos entrar no Santo do Santo, pelo sangue de Jesus Cristo. Nessa noite, em nome de Jesus Cristo, se tu acha que Deus não te ama, Ele está dizendo: entre no Santo do Santo, receba a cura, receba o refrigério, receba a paz, sai a aflição, sai a angústia, sai frieza espiritual, e entra o poder de Deus na vida, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, deixa eu orar contigo. Deixa eu orar contigo, por favor. O Espírito Santo está clamando aqui: Abba Pai, Abba Pai. Em outras traduções ele está dizendo: Paizinho, ajuda a igreja. O Espírito Santo, Abba Pai, que clama por nós diante de Cristo, que intercede pela igreja, pelo poder do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, está dizendo: Papai, ajuda esse crente que está chorando. Papai, ajuda este irmão que acha que não vai conseguir vencer. Paizinho querido, abençoa a igreja. Visita esta irmã que sofre, visita esse irmão. O Espírito Santo está dizendo aqui, ele está intercedendo, está falando: eu agora tenho poder para abençoar a igreja, para restaurar a igreja, para curar a igreja, para avivar a igreja. O Espírito Santo está aí, meu irmão. Receba o abraço do Espírito Santo, receba o abraço do Espírito Santo, em nome de Jesus.